Olá pessoal, eu sou Marco Damasceno, convido vocês mais uma vez para bater um papo, dessa vez sobre enxertos. Bom, o que são os enxertos? Geralmente, é muito frequente que os enxertos sejam indicados em cirurgias, principalmente as de implante, para poder fazer um aporte ósseo maior em uma determinada região para você colocar no implante. O que isso significa? Vamos dar uma olhada nessas imagens. Veja bem, observa que essa é a região do incisivo lateral superior, essa região, que a pessoa perdeu há bastante tempo o dente. Então, quando você perde um dente, o osso se estreita e também diminui em altura, de tal forma que do osso original que você tinha, pouco resta para você colocar um implante. Ou seja, o parafuso do implante, bom, isso aqui é a reprodução de um implante. Olha só, o implante é um parafuso, lógico, esse aqui é muito maior do que o tamanho de um implante normal, mas ele é apenas para a gente exemplificar o que seja. Ele é um parafuso com algumas características muito específicas no que se diz a respeito do formato e do tipo de material. Uma outra característica interessante, ele é oco. Percebe? Por dentro, ele é oco. Por quê? Dentro dele, deixa eu pegar um outro modelo agora. A gente vai ter que colocar uma pecinha que é um intermediário entre a parte óssea e a parte bucal, ou seja, dentro da boca. Então, olha só. A gente coloca ou instala um implante no paciente. Todo implante é oco. E dentro desse implante, depois, a gente vai colocar um intermediário. Um dos nomes desse intermediário, que a gente calça aqui, é munhão. O munhão, lembrando, esse é um dos nomes, ele é parafusado dentro do implante. Olha aqui, estamos parafusando nosso munhão dentro do implante. Então está aqui o implante dentro do osso e o munhão parafusado nele. Em cima desse munhão é construído no laboratório um dente que vai ser encaixado aqui. Então está aqui, ó. Isso é o implante. Tá legal? Veja bem, começa o problema na seguinte situação, imaginando esse caso do incisivo lateral superior, que a pessoa perdeu há muito tempo e que, portanto, não tem osso, ou o osso é insuficiente. O dentista não consegue colocar o implante, o parafuso lá dentro, porque o que resta do osso, além de poder ser pouco, pode estar num ângulo diferente do ângulo que a gente deseja que fique o nosso implante. Porque o implante ainda tem um detalhe. Depois dele instalado, o que a gente chama de pilar, ou de munhão, ou de intermediário, acompanha o longo eixo do implante, de tal forma que se você colocar um implante inclinado assim, o seu dente na frente vai ficar inclinado para frente. Então você tem que tentar colocar o implante numa posição vertical. E às vezes, por conta dessa falta de perda de osso, o dentista não consegue fazer isso. Há alguns recursos. Algumas fábricas de implantes fazem munhões angulados, com uma pequena angulatura, mas que não atende a casos mais severos. E aí está o pulo do gato. Veja bem, nesses casos mais severos, o dentista muito provavelmente vai te falar que você precisa fazer um enxerto. Isso não é falso. Segundo o entendimento dele, você necessita fazer um enxerto ósseo para poder ter osso suficiente para colocar esse implante o mais vertical possível. Suponhamos então que alguém bolasse uma forma de fazer um implante curvo. Não seria legal? Pois é, mas não existe um implante que faz curvo, porque por ele ser um parafuso, ele tem que ser reto.
E o intermediário que nós vamos usar depois é reto. Bom, se eu não posso ter um parafuso curvo, então que tal se a gente dobrasse esse intermediário? E é exatamente essa a sacada que a gente encontrou. O sistema que nós usamos é capaz de entortar esse intermediário e colocar ele em relação ao implante numa angulação favorável para que a gente faça a nossa coroa, o nosso dente aqui embaixo na posição correta. Ou seja, o dente, ao invés de estar assim, fica assim. Lógico, estamos falando nesse caso de um dente anterior. Vamos dar uma olhada como é isso? Então, vamos lá, isso funciona assim. A primeira imagem que a gente tem na boca do paciente, essa região anterior de incisivo lateral, e que a gente vê que tem um abaulamento. Olha nessa figura seguinte, tá vendo que tem uma linha que marca esse abaulamento? Isso aí corresponde ao que se perdeu de osso. Quando a gente abre essa cirurgia, a gente vê essa situação. Vê a linhazinha branca pontilhada? Aquela linhazinha corresponde à região que foi perdida de osso. Então, como colocar um implante ali? A ideia nesse caso nosso é colocar um implante, ao invés de colocar naquela posição favorável que a gente gostaria de pôr e não temos possibilidade, inclinar ele nessa posição e colocar ele mais horizontalizado. Ainda vertical sim, mas um pouco mais horizontalizado. Então nós vamos fazer a perfuração do osso. Esse pininho é que mostra pra gente a marcação da inclinação do implante. Olha, a gente olhando de lado vê que está bem inclinado em relação ao eixo longitudinal dos dentes. Fizemos a perfuração, vamos colocar um implante, né? Sepultamos o implante, pegamos a catraca, colocamos um torque legal e agora nós vamos com essa pecinha que se chama referenciador. Para a gente pegar através dessa pecinha e reproduzir o ângulo que a gente quer no nosso munhão ou no nosso pilar. Então a gente põe essa pecinha plástica lá, inclina ela e olha aí ela. Do lado dela está a nossa pecinha que vem de fábrica e a gente vai reproduzir essa inclinação do referenciador nesse munhão nosso, nesse pilar novo. Essa pecinha que está colocada dentro do implante, ela, apesar do implante estar num eixo desfavorável, essa pecinha está num eixo favorável. Então, daqui para frente a gente pode fazer um dente e colocar sobre essa pecinha, esse intermediário, na posição correta. Tem um problema. Nesse caso, que é maxila, nós vamos esperar 6 meses para o implante ósseo integrar, ou seja, osso e implante se integrarem. Sim, nesses 6 meses a gente tem a opção de, em cima desse munhão, em cima desse intermediário, dessa pecinha, desse pilar, a gente construir um dente provisório para o nosso paciente ir usando nesse período, né? A gente vai lá com uma resininha, constrói um dentezinho, ele está mal acabado aí, mas é só para mostrar o que seria. Bacana, mas a cor desse dente não está igual à cor dos outros dentes. Mas o objetivo nosso aqui não é discutir colorimetria de dentes, e sim a possibilidade de evitar um enxerto ósseo usando uma técnica diferenciada. Com relação à cor dos dentes, não se preocupem. Nós primeiro acabamos a coroa do dente para em seguida fazer o clareamento dos dentes do paciente.
Por isso essa coroa não tem a mesma cor dos dentes. Isso é proposital, tá? Tá aí para você então que não sabia o que era enxerto e que não sabia se em todos os casos necessitava fazer um enxerto, uma opção legal, bacana, diferenciada para você evitar de fazer enxerto, evitar de se sujeitar a uma cirurgia que pode ser pesada, pode ser cara.